causa da chegada do Aero Alves, que rolou ontem, que muita gente apontou como a maior contratação ou da história do São Paulo, ou do futebol brasileiro. É a maior contratação da história do São Paulo para vocês? Primeiro, boa tarde, amigos. Prazer estar aqui com vocês. Assim, eu não sei se é maior, porque se você for lembrar da história do São Paulo, até falei sobre isso, já não está na área, mas vou repetir aqui. O São Paulo teve, os são paulinos mais antigos, eles vão lembrar do que eu estou falando, né? Os que conhecem a história do São Paulo. O Leônidas da Silva, por exemplo, que dizem que foi o cara que transformou o São Paulo realmente num time popular, num time de massa, né? Aí você teve o Pedro Rocha, que foi contratado logo depois da Copa de 70. A volta do Raí. O Raí voltando. Isso. A volta do o Raí. Falcão, Não. pro São Paulo. Tá vendo como é que a gente é injusto com esse jogador que eu vou falar? Careca. Careca Quem também. lembra do Careca? Nunca. O Careca foi um jogador espetacular. Um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. O Daniel Alves, ele atende a uma carência que o São Paulo tem hoje. O São Paulo, a carência o clube e o time de jogadores vencedores, jogadores com perfil vencedor, e a carência da torcida. A torcida do São Paulo, que está acostumada, mal acostumada, com título atrás de título, viveu um período aí de seca e vendo os dois grandes rivais, o Corinthians e o Palmeiras, dividirem os títulos do Campeonato Brasileiro nos últimos 4 anos. Então, acho que se justifica e para nós é maravilhoso, porque agita o campeonato, dá assunto, melhora o campeonato. Se todos os times do Brasil fizessem uma contratação desse nível, aí, desse barulho, de um jogador indiscutivelmente muito bom, o campeonato ia ficar cada vez melhor. Eu acho super legal o que o São Paulo está fazendo. É a maior contratação da década do futebol brasileiro. Da década? Da década. Se eu levar em consideração que o Ronaldo 2009, é a contratação da década. E, assim, gostaria de ver outros times tentando, porque acho que no nível é difícil. É um jogador difícil de conseguir trazer no nível. Mas acho que os clubes poderiam... O dinheiro que gira no futebol brasileiro talvez fosse mais bem utilizado em 1, 2 peças do que espalhado por muitos jogadores que nem para jogar em time grande você olha e fala assim, esse cara aí, não sei se tá para vestir a camisa do Corinthians, se tá para vestir a camisa do São Paulo, se tá para vestir a camisa do Flamengo. Acho que os times investem muito dinheiro em jogadores medianos e poderiam investir mais em jogadores que trazem realmente resultado esportivo e trazem resultado de marketing. Eu não sei, você falou da década, foi você que falou, Lofredo? Porque o Seedorf no Botafogo é uma contratação bacana também, né? Foi. Foi bem legal. Foi bem legal, né? Bem legal. Deu retorno esportivo também, são né? contratações parecidas, né? Você vê de grandes jogadores com sucesso, mas que são jogadores que hoje, economicamente, eles não estão mais no topo da questão da negociação da Europa. Não é só jogar futebol. É quanto o cara vai gastar e quanto o cara vai ganhar. Mas já é uma o Daniel Alves não tem recompra, você por trazer exemplo. europeus para o futebol brasileiro, o Daniel Alves... Muito legal, muito legal. Não, jogador é um que europeu. Fez a carreira dele na Europa. Rafinha é europeu, Felipe Luiz é europeu, né? Eu acho que a gente abre uma janela aí. Tomara que... Para trazer alguns europeus. A gente não vai trazer o Messi, mas a gente vai trazer jogadores daqui a pouco interessantes. Ali, valoriza numa faixa o campeonato. Importante, que valoriza o campeonato. A gente está vivendo um momento rico no Brasil em termos de campeonato. Cara, estádios cheios. Isso, né? A economia não decola, mas a economia do futebol está ali. Todo o programa eu falo isso aqui. A gente fica falando do campeonato, mas pontualmente você tem até um jogo ou outro com o estádio abaixo do que poderia. Mas a maior parte dos jogos Lédio, um ótimo público. E outra coisa, público. eu até fui cobrado por um amigo no Instagram, vou fazer aqui, não minha culpa, mas vou registrar, que ele acha que a gente falou pouco do público de Manaus, no negócio da Série D. Sim, verdade. 40 e não sei quanto, quase 50 mil pessoas no estádio, que, se não me engano, foi o maior público, né, do Brasil, de jogos de clubes nessa temporada. O Manaus e Caxias, se não me engano, foi o jogo, né? Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas, cara, você imagina isso, né? A Série D do campeonato. A gente idealiza muito os jogos nos anos 70, 80. O PVC fala muito nisso, nosso amigo PVC. Que os estádios viviam lotados. Tem vários jogos. Muito. Tinha 10 mil pessoas no Maracanã. Sim. 9 mil. Tinha E tinha vários jogos para 150. Se você for puxar imagens de arquivo, aí você vai ver muito jogo. O Maracanã, ninguém nas cadeiras azuis, nas velhas cadeiras azuis, pouca gente na arquibancada. Jogo de quarta-feira à noite. O que acontece São nos Paulo jogos com frio, hoje? com O que 3 mil acontece pessoas nos no jogos Morumbi. hoje do Flamengo, do Palmeiras e certamente Do Corinthians. Do Corinthians. do Corinthians, e certamente vai acontecer nos jogos do São Paulo, e também em alguns momentos do Inter, do Grêmio, eles têm uma média muito alta também, do Cruzeiro.
é um fenômeno, cara. É média de público de campeonato europeu. Flamengo, Palmeiras... O Flamengo já vendeu 1 milhão de ingressos. São Paulo vai ser assim com o Daniel Alves. O São Paulo já é um pouco assim. É muito legal. O Corinthians e o Palmeiras tem muito o fator arena que ajudou a trazer. Joga sempre com um público bem... Quebrou o recorde do Beira-Rio, o Inter. Muito bom. Semana passada. O Grêmio também. Ontem o público não foi bom, na segunda-feira à noite, o Grêmio está focado em Copa. Agora, normalmente é casa cheia. É legal, cara. É um momento bem legal. A gente já é... Eu brinco muito com isso, né? E acho que é uma brincadeira saudável. O Campeonato Brasileiro já é Champions League da América do Sul. Mais até do que a Libertadores, em termos de contratações e nível técnico, né? Porque a Libertadores, pela obrigação de atender a todos os mercados, tem alguns times muito fracos, muito fracos. Só que... Vanderlei estava falando ontem no programa de São Januário. Vai só joga, como você pode falar, full em São Januário. Eu nunca falei isso na vida. Casa cheia. Agora, Full house. outra Vanderlei, Vanderlei hoje é o frontman do Vasco. Tá inventando, Led. Full house, é isso? Sold out. Sold out. Outro ponto que é interessante é que eu não consigo me lembrar em que momento, nos últimos anos, a gente teve 3 jogadores titulares da seleção brasileira jogando no futebol brasileiro. Também tem isso. Ainda tem Muito difícil. Muito difícil. Hoje vai ter Daniel Alves, tem o Felipe Luiz e tem o Everton. São 3 jogadores. Está difícil de sair também. Fora o Cássio e o Fagner, que são reservas da seleção. Mas assim, 3 titulares de seleção brasileira já era difícil ter reserva. Reserva é difícil. Mas o curioso é o movimento, né, que a gente vê. Que, quem sabe daqui a alguns anos chega num ponto de equilíbrio isso aí, porque continua saindo muita gente talentosa, jovem, que o Brasil não tem condição de segurar. E vem um pessoal num outro patamar, num outro momento de carreira, já querendo jogar no Brasil muito mais por prazer ou por atender um desejo, como o próprio Daniel Alves disse, de jogar no time do coração dele e buscando uma grana que eles não recebem mais na Europa. Sim. Então, quem sabe? Eu acho assim que o futebol brasileiro ganha com a chegada desses caras, mas ele ainda perde mais com a saída dos jovens. Agora, você sabe que há uma tendência que a curto prazo pode nos parecer interessante, que essa questão da saída dos jovens valores, estão saindo muito jovens, ou seja, a gente não está vendo esses jogadores jogarem, mal está vendo jogar no profissional. Então, antes mesmo do jogador chegar no profissional... Paulinho, o Jesus deu tempo de ganhar um título ainda, né? Então, assim, o Fluminense tem o João Pedro, que está jogando agora e já vai embora. Né? O Vasco também tem Thales Magno, provavelmente não vai ficar muito tempo. Né? Então, assim, não dá tempo do jogador ver e se encantar com aquele... do torcedor ver e se encantar com aquele jogador. Por outro lado, o clube, às vezes, tem a oportunidade de trazer um jogador que o torcedor já conhece e que vai causar um impacto no time, no campeonato e para a torcida, em atração de público. Talvez a curto prazo isso pareça interessante, esse movimento, porque antes você perdia o jogador, quando ele entrava no time titular, ele jogava 2, 3 campeonatos, você perdia um jogador importante. Agora esses jogadores não têm tempo de se tornarem importantes. E aí você às vezes consegue trazer um de fora que vá contribuir mais do que o jogador jovem entrando no time, porque a gente sabe que eles não vão ficar 4, 5 anos